Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Antes de ser um conto de fadas, Cinderela é uma história sobre resistência silenciosa. Sobre continuar sendo gentil mesmo quando o mundo parece decidido a te quebrar. Lançado em 1950, o filme da Disney surgiu num momento delicado do estúdio, que enfrentava dificuldades financeiras depois da Segunda Guerra Mundial. E talvez por isso essa história tenha tocado tão fundo, porque fala sobre esperança, quando tudo parece perdido. Cinderela não começa em castelos brilhantes nem com música triunfal. Começa com perda. A perda dos pais, da proteção, da infância segura. A gente conhece uma garota que já teve amor, cuidado e conforto, e que viu tudo isso ser arrancado dela pouco a pouco. O que sobra não é revolta, nem ódio. É uma jovem que aprende a sobreviver num ambiente onde ninguém a defende. Ela vive numa casa que deveria ser lar, mas se transforma em prisão. A madrasta, Lady Tremaine, não é uma vilã explosiva. Ela é fria, calculista, manipuladora, não grita, não perde o controle e talvez por isso seja tão assustadora. Ela usa o poder do silêncio, da humilhação diária, do cansaço emocional. Cinderela vira empregada dentro da própria casa. Acorda antes de todos, dorme depois de todos e vive sendo lembrada de que não vale nada. Mesmo assim, algo nela não se apaga. E esse é o ponto central do filme. Cinderela não é forte porque enfrenta, mas porque resiste. Ela encontra pequenas luzes no meio da escuridão. Os animais, os sonhos, as músicas que ela canta enquanto limpa o chão. Não é ingenuidade, é escolha. Uma escolha diária de não deixar a amargura tomar conta. A história de Cinderela começa antes mesmo da gente perceber o quanto ela perdeu. Em poucos minutos, o filme deixa claro que aquela garota já teve uma vida feliz. Ela teve pai, teve mãe, teve carinho, teve um lar de verdade. Mas isso fica no passado, quase como uma lembrança distante que dói mais quanto menos é mostrada. Quando o pai se casa novamente, ainda existe uma esperança de recomeço. Só que essa esperança morre junto com ele. A partir daí, Cinderela deixa de ser alguém dentro da própria casa. Lady Tremaine assume o controle absoluto, não apenas da mansão, mas da vida da enteada. E o mais cruel é que isso não acontece de uma vez. É um processo lento, calculado, silencioso. Primeiro vêm as pequenas imposições, depois as responsabilidades extras, até que Cinderela acorda um dia e percebe que virou empregada, sem salário, sem descanso, sem escolha. Ela acorda antes do sol nascer, acende o fogo, limpa, cozinha, sobe e desce escadas o dia inteiro, e nada disso é reconhecido. Pelo contrário, qualquer erro vira motivo de punição, qualquer pausa é vista como preguiça, e mesmo quando ela faz tudo certo, ainda assim é tratada como inferior. Lady Tremaine é uma das vilãs mais realistas da Disney justamente por isso. Ela não precisa gritar, ela não precisa levantar a mão. Ela controla através do olhar, do tom de voz, da manipulação emocional. Ela coloca Cinderela em dúvida o tempo todo, fazendo com que a própria vítima comece a acreditar que merece aquele tratamento. Esse tipo de vilania é silenciosa, mas devastadora. As irmãs Anastácia e Drizella seguem o mesmo caminho, mas de forma mais explícita. Elas zombam, humilham, usam Cinderela como escada para se sentirem superiores. Mas, no fundo, elas também são prisioneiras da criação que receberam. São adultas mimadas, vazias, dependentes da aprovação da mãe. Enquanto Cinderela cresce em caráter, elas permanecem estagnadas. É nesse ambiente pesado que surgem os ratinhos. Jack, Gus e os outros não estão ali apenas para divertir. Eles representam o pouco de afeto que ainda existe naquele lugar. Cinderela cuida deles como ninguém cuidou dela. Ela protege, alimenta, ensina, e isso diz muito sobre quem ela é. Mesmo esmagada, ela não perde a capacidade de amar. O quarto no alto da torre simboliza perfeitamente sua posição no mundo. Isolada, longe de todos, num espaço pequeno e frio. Ainda assim, é ali que Cinderela encontra refúgio. Ela canta, sonha acordada, conversa com os animais, não porque ignora a realidade,
mas porque sabe que, se parar de sonhar, algo dentro dela morre. Quando o convite para o baile real chega, a casa inteira se movimenta. Pela primeira vez, surge uma possibilidade real de mudança. Não um plano grandioso, não um futuro garantido, apenas uma noite fora daquela prisão. E o mais cruel é que Lady Tremaine permite que Cinderela sonhe. Ela diz que, se terminar todas as tarefas, talvez possa ir. Esse talvez é a armadilha perfeita. Cinderela se esforça além do limite, acreditando que dessa vez algo pode ser diferente, e por um breve momento parece que vai ser. O vestido simples que ela prepara representa autonomia, esperança, identidade. É dela, não veio da magia, veio do esforço. Mas a inveja fala mais alto. Os irmãos destroem o vestido sem pensar duas vezes, e Lady Tremaine observa, não impede, porque o objetivo nunca foi deixar Cinderela ir. O objetivo era lembrá-la do lugar que lhe foi imposto. Quando o vestido é rasgado, não é só o tecido que se rompe, é o último fio de esperança que ela tinha por conta própria. O choro no jardim é silencioso, contido, quase envergonhado, e isso torna a cena ainda mais forte. Cinderela não grita, ela apenas desaba. E é exatamente nesse ponto mais baixo que a história está pronta para mudar. Depois da humilhação no jardim, Cinderela acredita que tudo acabou. O vestido rasgado no chão representa mais do que um sonho destruído. É a confirmação de que, naquele mundo, ela não tem direito a desejar nada para si. Ela chora em silêncio, longe da casa, como se tivesse vergonha da própria esperança. Nesse momento, Cinderela não está só triste, ela está cansada. Cansada de tentar, de acreditar, de ser sempre colocada no lugar mais baixo. É justamente nesse ponto de fragilidade que surge a Fada Madrinha. Diferente de outras figuras mágicas, ela não aparece impondo soluções, mas acolhendo. Antes de qualquer feitiço, ela escuta. Ela entende a dor de Cinderela. A magia aqui nasce do cuidado, não do espetáculo. A frase "tenha coragem e seja gentil" ecoa como um lembrete de tudo que Cinderela vem sendo desde o início. A transformação é um dos momentos mais icônicos da história do cinema. Objetos simples ganham vida, animais se transformam e o vestido surge como um reflexo externo da dignidade que Cinderela sempre teve, mas que nunca foi reconhecida. Não é apenas sobre ficar bonita, é sobre, pela primeira vez, ser vista. A regra da meia-noite não é um detalhe qualquer. Ela estabelece limites. A magia não pode durar para sempre, porque a mudança verdadeira precisa vir da própria Cinderela. A Fada Madrinha oferece a chance, mas quem vive o momento é ela. Com isso, o filme deixa claro que a felicidade não é algo dado, é algo conquistado quando se está pronto para agarrar a oportunidade. No baile, o contraste é imediato. A mesma garota que era invisível dentro de casa se torna o centro das atenções no castelo. Mas o que realmente chama a atenção do príncipe não é o vestido nem a carruagem, é a maneira como Cinderela se comporta. Ela não tenta impressionar, ela conversa, ri, se move com naturalidade, ela é ela mesma. O príncipe, que até então parecia distante e protocolar, encontra nela algo que nunca teve, alguém que não o vê apenas como um título. A dança dos dois acontece quase fora do tempo. O mundo ao redor desaparece. É um momento de conexão genuína, não de obrigação social. E isso explica por que ele se apaixona tão rapidamente. Enquanto isso, o relógio corre. A tensão cresce de forma silenciosa. Cada badalada aproxima o fim do encanto. Quando a meia-noite chega, o pânico toma conta de Cinderela. A fuga apressada não é apenas medo de perder a magia, mas o medo de voltar para a realidade que a espera. A escadaria se transforma no palco do clímax. No meio da correria, um sapatinho de cristal fica para trás. Não é um erro, é um vestígio, uma prova de que aquela noite não foi um sonho. O sapatinho simboliza a identidade, algo único, impossível de ser forjado. Quando Cinderela desaparece, o príncipe fica apenas com aquele objeto frágil nas mãos. Mas, pela primeira vez, ele tem algo concreto para desafiar o destino imposto. A noite termina.
Mas a história está longe de acabar, porque agora o sonho deixou uma marca real no mundo. Depois da noite no baile, o reino inteiro acorda com a mesma pergunta: quem é a dona do sapatinho de cristal? O príncipe, decidido a reencontrar a jovem que mudou completamente aquela noite, ordena que todas as moças do reino experimentem o sapato. Não importa o nome, a origem ou a posição social. O que importa é encontrar quem realmente pertence àquele sapatinho. Enquanto isso, Cinderela volta para casa e retoma sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas algo nela mudou. Mesmo usando novamente roupas simples e vivendo sob as ordens da madrasta, agora ela carrega a certeza de que aquela noite foi real. Ela não sonhou, ela viveu. E isso faz toda a diferença. Lady Tremaine logo percebe que Cinderela pode estar ligada ao mistério. Atenta e calculista, a madrasta faz de tudo para impedir que ela sequer chegue perto do sapatinho. Tranca Cinderela no quarto, confiante de que assim o segredo será enterrado para sempre. Quando o mensageiro real chega à casa, Anastácia e Drizella tentam, sem sucesso, calçar o sapato. O clima de tensão cresce, porque a esperança parece estar acabando. É nesse momento que Cinderela surge, graças à ajuda dos ratinhos e dos pássaros. Pela primeira vez, ela se coloca diante de todos e pede para experimentar o sapatinho. Lady Tremaine tenta impedir o desfecho quebrando o sapato de cristal, mas o plano falha. Cinderela revela o segundo par, guardado desde a noite do baile. O sapatinho se encaixa perfeitamente, provando que ela é a jovem procurada. Cinderela deixa a casa onde foi humilhada, rompe o ciclo de abuso e finalmente assume o lugar que sempre foi seu. Não porque foi escolhida por um príncipe, mas porque nunca deixou de ser quem era, mesmo quando tudo tentava destruí-la. E assim, a garota das cinzas deixa de viver à sombra dos outros e passa, enfim, a viver à luz do próprio destino. Antes de ser um conto de fadas, Cinderela é uma história sobre resistência silenciosa. Sobre continuar sendo gentil mesmo quando o mundo parece decidido a te quebrar. Lançado em 1950, o filme da Disney surgiu num momento delicado do estúdio, que enfrentava dificuldades financeiras depois da Segunda Guerra Mundial. E talvez por isso essa história tenha tocado tão fundo, porque fala sobre esperança, quando tudo parece perdido. Cinderela não começa em castelos brilhantes nem com música triunfal. Começa com perda. A perda dos pais, da proteção, da infância segura. A gente conhece uma garota que já teve amor, cuidado e conforto, e que viu tudo isso ser arrancado dela pouco a pouco. O que sobra não é revolta, nem ódio. É uma jovem que aprende a sobreviver num ambiente onde ninguém a defende. Ela vive numa casa que deveria ser lar, mas se transforma em prisão. A madrasta, Lady Tremaine, não é uma vilã explosiva. Ela é fria, calculista, manipuladora, não grita, não perde o controle e talvez por isso seja tão assustadora. Ela usa o poder do silêncio, da humilhação diária, do cansaço emocional. Cinderela vira empregada dentro da própria casa. Acorda antes de todos, dorme depois de todos e vive sendo lembrada de que não vale nada. Mesmo assim, algo nela não se apaga. E esse é o ponto central do filme. Cinderela não é forte porque enfrenta, mas porque resiste. Ela encontra pequenas luzes no meio da escuridão. Os animais, os sonhos, as músicas que ela canta enquanto limpa o chão. Não é ingenuidade, é escolha. Uma escolha diária de não deixar a amargura tomar conta. A história de Cinderela começa antes mesmo da gente perceber o quanto ela perdeu. Em poucos minutos, o filme deixa claro que aquela garota já teve uma vida feliz. Ela teve pai, teve mãe, teve carinho, teve um lar de verdade. Mas isso fica no passado, quase como uma lembrança distante que dói mais quanto menos é mostrada. Quando o pai se casa novamente, ainda existe uma esperança de recomeço. Só que essa esperança morre junto com ele. A partir daí, Cinderela deixa de ser alguém dentro da própria casa. Lady Tremaine assume o controle absoluto, não apenas da mansão, mas da vida da enteada. E o mais cruel é que isso não acontece de uma vez. É um processo lento, calculado, silencioso.
primeiro vêm as pequenas imposições, depois as responsabilidades extras, até que Cinderela acorda um dia e percebe que virou empregada, sem salário, sem descanso, sem escolha. Ela acorda antes do sol nascer, acende o fogo, limpa, cozinha, sobe e desce escadas o dia inteiro, e nada disso é reconhecido. Pelo contrário, qualquer erro vira motivo de punição, qualquer pausa é vista como preguiça, e mesmo quando ela faz tudo certo, ainda assim é tratada como inferior. Lady Tremaine é uma das vilãs mais realistas da Disney justamente por isso. Ela não precisa gritar, ela não precisa levantar a mão. Ela controla através do olhar, do tom de voz, da manipulação emocional. Ela coloca Cinderela em dúvida o tempo todo, fazendo com que a própria vítima comece a acreditar que merece aquele tratamento. Esse tipo de vilania é silenciosa, mas devastadora. As irmãs Anastácia e Drizella seguem o mesmo caminho, mas de forma mais explícita. Elas zombam, humilham, usam Cinderela como escada para se sentirem superiores. Mas, no fundo, elas também são prisioneiras da criação que receberam. São adultas mimadas, vazias, dependentes da aprovação da mãe. Enquanto Cinderela cresce em caráter, elas permanecem estagnadas. É nesse ambiente pesado que surgem os ratinhos. Jack, Gus e os outros não estão ali apenas para divertir. Eles representam o pouco de afeto que ainda existe naquele lugar. Cinderela cuida deles como ninguém cuidou dela. Ela protege, alimenta, ensina, e isso diz muito sobre quem ela é. Mesmo esmagada, ela não perde a capacidade de amar. O quarto no alto da torre simboliza perfeitamente sua posição no mundo. Isolada, longe de todos, num espaço pequeno e frio. Ainda assim, é ali que Cinderela encontra refúgio. Ela canta, sonha acordada, conversa com os animais, não porque ignora a realidade, mas porque sabe que se parar de sonhar, algo dentro dela morre. Quando o convite para o baile real chega, a casa inteira se movimenta. Pela primeira vez surge uma possibilidade real de mudança. Não um plano grandioso, não um futuro garantido, apenas uma noite fora daquela prisão. E o mais cruel é que Lady Tremaine permite que Cinderela sonhe. Ela diz que se terminar todas as tarefas, talvez possa ir. Esse talvez é a armadilha perfeita. Cinderela se esforça além do limite, acreditando que dessa vez algo pode ser diferente, e por um breve momento parece que vai ser. O vestido simples que ela prepara representa autonomia, esperança, identidade. É dela, não veio da magia, veio do esforço. Mas a inveja fala mais alto. Os irmãos destroem o vestido sem pensar duas vezes, e Lady Tremaine observa, não impede, porque o objetivo nunca foi deixar Cinderela ir. O objetivo era lembrá-la do lugar que lhe foi imposto. Quando o vestido é rasgado, não é só o tecido que se rompe, é o último fio de esperança que ela tinha por conta própria. O choro no jardim é silencioso, contido, quase envergonhado, e isso torna a cena ainda mais forte. Cinderela não grita, ela apenas desaba, e é exatamente nesse ponto mais baixo que a história está pronta para mudar. Depois da humilhação no jardim, Cinderela acredita que tudo acabou. O vestido rasgado no chão representa mais do que um sonho destruído. É a confirmação de que, naquele mundo, ela não tem direito a desejar nada para si. Ela chora em silêncio, longe da casa, como se tivesse vergonha da própria esperança. Nesse momento, Cinderela não está só triste, ela está cansada. Cansada de tentar, de acreditar, de ser sempre colocada no lugar mais baixo. É justamente nesse ponto de fragilidade que surge a Fada Madrinha. Diferente de outras figuras mágicas, ela não aparece impondo soluções, mas acolhendo. Antes de qualquer feitiço, ela escuta. Ela entende a dor de Cinderela. A magia aqui nasce do cuidado, não do espetáculo. A frase, tenha coragem e seja gentil, ecoa como um lembrete de tudo que Cinderela vem sendo desde o início. A transformação é um dos momentos mais icônicos da história do cinema. Objetos simples ganham vida, animais se transformam e o vestido surge como um reflexo externo da dignidade que Cinderela sempre teve, mas que nunca foi reconhecida. Não é apenas sobre ficar bonita, é sobre, pela primeira vez, ser vista.
A regra da meia-noite não é um detalhe qualquer. Ela estabelece limites. A magia não pode durar para sempre, porque a mudança verdadeira precisa vir da própria Cinderela. A fada madrinha oferece a chance, mas quem vive o momento é ela. Com isso, o filme deixa claro que a felicidade não é algo dado, é algo conquistado quando se está pronto para agarrar a oportunidade. No baile, o contraste é imediato. A mesma garota que era invisível dentro de casa se torna o centro das atenções no castelo. Mas o que realmente chama a atenção do príncipe não é o vestido nem a carruagem, é a maneira como Cinderela se comporta. Ela não tenta impressionar, ela conversa, ri, se move com naturalidade, ela é ela mesma. O príncipe, que até então parecia distante e protocolar, encontra nela algo que nunca teve, alguém que não o vê apenas como um título. A dança dos dois acontece quase fora do tempo. O mundo ao redor desaparece. É um momento de conexão genuína, não de obrigação social. E isso explica por que ele se apaixona tão rapidamente. Enquanto isso, o relógio corre. A tensão cresce de forma silenciosa. Cada badalada aproxima o fim do encanto. Quando a meia-noite chega, o pânico toma conta de Cinderela. A fuga apressada não é apenas medo de perder a magia, mas o medo de voltar para a realidade que a espera. A escadaria se transforma no palco do clímax. No meio da correria, um sapatinho de cristal fica para trás. Não é um erro, é um vestígio, uma prova de que aquela noite não foi um sonho. O sapatinho simboliza a identidade, algo único, impossível de ser forjado. Quando Cinderela desaparece, o príncipe fica apenas com aquele objeto frágil nas mãos. Mas, pela primeira vez, ele tem algo concreto para desafiar o destino imposto. A noite termina, mas a história está longe de acabar. Porque agora, o sonho deixou uma marca real no mundo. Depois da noite no baile, o reino inteiro acorda com a mesma pergunta: quem é a dona do sapatinho de cristal? O príncipe, decidido a reencontrar a jovem que mudou completamente aquela noite, ordena que todas as moças do reino experimentem o sapato. Não importa o nome, a origem ou a posição social. O que importa é encontrar quem realmente pertence àquele sapatinho. Enquanto isso, Cinderela volta para casa e retoma sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas algo nela mudou. Mesmo usando novamente roupas simples e vivendo sob as ordens da madrasta, agora ela carrega a certeza de que aquela noite foi real. Ela não sonhou, ela viveu. E isso faz toda a diferença. Lady Tremaine logo percebe que Cinderela pode estar ligada ao mistério. Atenta e calculista, a madrasta faz de tudo para impedir que ela sequer chegue perto do sapatinho. Tranca Cinderela no quarto, confiante de que assim o segredo será enterrado para sempre. Quando o mensageiro real chega à casa, Anastácia e Drizella tentam, sem sucesso, calçar o sapato. O clima de tensão cresce, porque a esperança parece estar acabando. É nesse momento que Cinderela surge, graças à ajuda dos ratinhos e dos pássaros. Pela primeira vez, ela se coloca diante de todos e pede para experimentar o sapatinho. Lady Tremaine tenta impedir o desfecho quebrando o sapato de cristal, mas o plano falha. Cinderela revela o segundo par, guardado desde a noite do baile. O sapatinho se encaixa perfeitamente, provando que ela é a jovem procurada. Cinderela deixa a casa onde foi humilhada, rompe o ciclo de abuso e finalmente assume o lugar que sempre foi seu. Não porque foi escolhida por um príncipe, mas porque nunca deixou de ser quem era, mesmo quando tudo tentava destruí-la. E assim, a garota das cinzas deixa de viver à sombra dos outros e passa, enfim, a viver à luz do próprio destino. Antes de ser um conto de fadas, Cinderela é uma história sobre resistência silenciosa. Sobre continuar sendo gentil mesmo quando o mundo parece decidido a te quebrar. Lançado em 1950, o filme da Disney surgiu num momento delicado do estúdio, que enfrentava dificuldades financeiras depois da Segunda Guerra Mundial. E talvez por isso essa história tenha tocado tão fundo, porque fala sobre esperança, quando tudo parece perdido.
Cinderela não começa em castelos brilhantes nem com música triunfal. Começa com perda. A perda dos pais, da proteção, da infância segura. A gente conhece uma garota que já teve amor, cuidado e conforto, e que viu tudo isso ser arrancado dela pouco a pouco. O que sobra não é revolta, nem ódio. É uma jovem que aprende a sobreviver num ambiente onde ninguém a defende. Ela vive numa casa que deveria ser lar, mas se transforma em prisão. A madrasta, Lady Tremaine, não é uma vilã explosiva. Ela é fria, calculista, manipuladora, não grita, não perde o controle e talvez por isso seja tão assustadora. Ela usa o poder do silêncio, da humilhação diária, do cansaço emocional. Cinderela vira empregada dentro da própria casa. Acorda antes de todos, dorme depois de todos e vive sendo lembrada de que não vale nada. Mesmo assim, algo nela não se apaga. E esse é o ponto central do filme. Cinderela não é forte porque enfrenta, mas porque resiste. Ela encontra pequenas luzes no meio da escuridão. Os animais, os sonhos, as músicas que ela canta enquanto limpa o chão. Não é ingenuidade, é escolha. Uma escolha diária de não deixar a amargura tomar conta. A história de Cinderela começa antes mesmo da gente perceber o quanto ela perdeu. Em poucos minutos, o filme deixa claro que aquela garota já teve uma vida feliz. Ela teve pai, teve mãe, teve carinho, teve um lar de verdade. Mas isso fica no passado, quase como uma lembrança distante que dói mais quanto menos é mostrada. Quando o pai se casa novamente, ainda existe uma esperança de recomeço. Só que essa esperança morre junto com ele. A partir daí, Cinderela deixa de ser alguém dentro da própria casa. Lady Tremaine assume o controle absoluto, não apenas da mansão, mas da vida da enteada. E o mais cruel é que isso não acontece de uma vez. É um processo lento, calculado, silencioso. Primeiro vêm as pequenas imposições, depois as responsabilidades extras, até que Cinderela acorda um dia e percebe que virou empregada, sem salário, sem descanso, sem escolha. Ela acorda antes do sol nascer, acende o fogo, limpa, cozinha, sobe e desce escadas o dia inteiro, e nada disso é reconhecido. Pelo contrário, qualquer erro vira motivo de punição, qualquer pausa é vista como preguiça, e mesmo quando ela faz tudo certo, ainda assim é tratada como inferior. Lady Tremaine é uma das vilãs mais realistas da Disney justamente por isso. Ela não precisa gritar, ela não precisa levantar a mão. Ela controla através do olhar, do tom de voz, da manipulação emocional. Ela coloca Cinderela em dúvida o tempo todo, fazendo com que a própria vítima comece a acreditar que merece aquele tratamento. Esse tipo de vilania é silenciosa, mas devastadora. As irmãs Anastácia e Drizella seguem o mesmo caminho, mas de forma mais explícita. Elas zombam, humilham, usam Cinderela como escada para se sentirem superiores. Mas, no fundo, elas também são prisioneiras da criação que receberam. São adultas mimadas, vazias, dependentes da aprovação da mãe. Enquanto Cinderela cresce em caráter, elas permanecem estagnadas. É nesse ambiente pesado que surgem os ratinhos. Jack, Gus e os outros não estão ali apenas para divertir. Eles representam o pouco de afeto que ainda existe naquele lugar. Cinderela cuida deles como ninguém cuidou dela. Ela protege, alimenta, ensina, e isso diz muito sobre quem ela é. Mesmo esmagada, ela não perde a capacidade de amar. O quarto no alto da torre simboliza perfeitamente sua posição no mundo. Isolada, longe de todos, num espaço pequeno e frio. Ainda assim, é ali que Cinderela encontra refúgio. Ela canta, sonha acordada, conversa com os animais, não porque ignora a realidade, mas porque sabe que se parar de sonhar, algo dentro dela morre. Quando o convite para o baile real chega, a casa inteira se movimenta. Pela primeira vez, surge uma possibilidade real de mudança. Não um plano grandioso, não um futuro garantido, apenas uma noite fora daquela prisão. E o mais cruel é que Lady Tremaine permite que Cinderela sonhe. Ela diz que se terminar todas as tarefas, talvez possa ir. Esse talvez é a armadilha perfeita. Cinderela se esforça além do limite, acreditando que dessa vez algo pode ser diferente, e por um breve momento parece que vai ser. O vestido simples que ela prepara representa a autonomia,
esperança, identidade. É dela. Não veio da magia, veio do esforço. Mas a inveja fala mais alto. Os irmãos destroem o vestido sem pensar duas vezes, e Lady Tremaine observa, não impede, porque o objetivo nunca foi deixar Cinderela ir. O objetivo era lembrá-la do lugar que lhe foi imposto. Quando o vestido é rasgado, não é só o tecido que se rompe, é o último fio de esperança que ela tinha por conta própria. O choro no jardim é silencioso, contido, quase envergonhado, e isso torna a cena ainda mais forte. Cinderela não grita, ela apenas desaba. E é exatamente nesse ponto mais baixo que a história está pronta para mudar. Depois da humilhação no jardim, Cinderela acredita que tudo acabou. O vestido rasgado no chão representa mais do que um sonho destruído. É a confirmação de que, naquele mundo, ela não tem direito a desejar nada para si. Ela chora em silêncio, longe da casa, como se tivesse vergonha da própria esperança. Nesse momento, Cinderela não está só triste, ela está cansada. Cansada de tentar, de acreditar, de ser sempre colocada no lugar mais baixo. É justamente nesse ponto de fragilidade que surge a Fada Madrinha. Diferente de outras figuras mágicas, ela não aparece impondo soluções, mas acolhendo. Antes de qualquer feitiço, ela escuta. Ela entende a dor de Cinderela. A magia aqui nasce do cuidado, não do espetáculo. A frase, tenha coragem e seja gentil, ecoa como um lembrete de tudo que Cinderela vem sendo desde o início. A transformação é um dos momentos mais icônicos da história do cinema. Objetos simples ganham vida, animais se transformam e o vestido surge como um reflexo externo da dignidade que Cinderela sempre teve, mas que nunca foi reconhecida. Não é apenas sobre ficar bonita, é sobre, pela primeira vez, ser vista. A regra da meia-noite não é um detalhe qualquer. Ela estabelece limites. A magia não pode durar para sempre, porque a mudança verdadeira precisa vir da própria Cinderela. A Fada Madrinha oferece a chance, mas quem vive o momento é ela. Com isso, o filme deixa claro que a felicidade não é algo dado, é algo conquistado quando se está pronto para agarrar a oportunidade. No baile, o contraste é imediato. A mesma garota que era invisível dentro de casa se torna o centro das atenções no castelo. Mas o que realmente chama a atenção do príncipe não é o vestido nem a carruagem, é a maneira como Cinderela se comporta. Ela não tenta impressionar, ela conversa, ri, se move com naturalidade, ela é ela mesma. O príncipe, que até então parecia distante e protocolar, encontra nela algo que nunca teve, alguém que não o vê apenas como um título. A dança dos dois acontece quase fora do tempo. O mundo ao redor desaparece. É um momento de conexão genuína, não de obrigação social. E isso explica por que ele se apaixona tão rapidamente. Enquanto isso, o relógio corre. A tensão cresce de forma silenciosa. Cada badalada aproxima o fim do encanto. Quando a meia-noite chega, o pânico toma conta de Cinderela. A fuga apressada não é apenas medo de perder a magia, mas o medo de voltar para a realidade que a espera. A escadaria se transforma no palco do clímax. No meio da correria, um sapatinho de cristal fica para trás. Não é um erro, é um vestígio, uma prova de que aquela noite não foi um sonho. O sapatinho simboliza a identidade, algo único, impossível de ser forjado. Quando Cinderela desaparece, o príncipe fica apenas com aquele objeto frágil nas mãos. Mas, pela primeira vez, ele tem algo concreto para desafiar o destino imposto. A noite termina, mas a história está longe de acabar. Porque agora, o sonho deixou uma marca real no mundo. Depois da noite no baile, o reino inteiro acorda com a mesma pergunta: quem é a dona do sapatinho de cristal? O príncipe, decidido a reencontrar a jovem que mudou completamente aquela noite, ordena que todas as moças do reino experimentem o sapato. Não importa o nome, a origem ou a posição social. O que importa é encontrar quem realmente pertence àquele sapatinho. Enquanto isso, Cinderela volta para casa e retoma sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas algo nela mudou.
Mesmo usando novamente roupas simples e vivendo sob as ordens da madrasta, agora ela carrega a certeza de que aquela noite foi real. Ela não sonhou, ela viveu, e isso faz toda a diferença. Lady Tremaine logo percebe que Cinderela pode estar ligada ao mistério. Atenta e calculista, a madrasta faz de tudo para impedir que ela sequer chegue perto do sapatinho. Tranca Cinderela no quarto, confiante de que assim o segredo será enterrado para sempre. Quando o mensageiro real chega à casa, Anastácia e Drizella tentam, sem sucesso, calçar o sapato. O clima de tensão cresce, porque a esperança parece estar acabando. É nesse momento que Cinderela surge, graças à ajuda dos ratinhos e dos pássaros. Pela primeira vez, ela se coloca diante de todos e pede para experimentar o sapatinho. Lady Tremaine tenta impedir o desfecho quebrando o sapato de cristal, mas o plano falha. Cinderela revela o segundo par, guardado desde a noite do baile. O sapatinho se encaixa perfeitamente, provando que ela é a jovem procurada. Cinderela deixa a casa onde foi humilhada, rompe o ciclo de abuso e finalmente assume o lugar que sempre foi seu. Não porque foi escolhida por um príncipe, mas porque nunca deixou de ser quem era, mesmo quando tudo tentava destruí-la. E assim, a garota das cinzas deixa de viver à sombra dos outros e passa, enfim, a viver à luz do próprio destino. Antes de ser um conto de fadas, Cinderela é uma história sobre resistência silenciosa. Sobre continuar sendo gentil mesmo quando o mundo parece decidido a te quebrar. Lançado em 1950, o filme da Disney surgiu num momento delicado do estúdio, que enfrentava dificuldades financeiras depois da Segunda Guerra Mundial. E talvez por isso essa história tenha tocado tão fundo, porque fala sobre esperança, quando tudo parece perdido. Cinderela não começa em castelos brilhantes nem com música triunfal. Começa com perda. A perda dos pais, da proteção, da infância segura. A gente conhece uma garota que já teve amor, cuidado e conforto, e que viu tudo isso ser arrancado dela pouco a pouco. O que sobra não é revolta, nem ódio. É uma jovem que aprende a sobreviver num ambiente onde ninguém a defende. Ela vive numa casa que deveria ser lar, mas se transforma em prisão. A madrasta, Lady Tremaine, não é uma vilã explosiva. Ela é fria, calculista, manipuladora, não grita, não perde o controle e talvez por isso seja tão assustadora. Ela usa o poder do silêncio, da humilhação diária, do cansaço emocional. Cinderela vira empregada dentro da própria casa. Acorda antes de todos, dorme depois de todos e vive sendo lembrada de que não vale nada. Mesmo assim, algo nela não se apaga. E esse é o ponto central do filme. Cinderela não é forte porque enfrenta, mas porque resiste. Ela encontra pequenas luzes no meio da escuridão. Os animais, os sonhos, as músicas que ela canta enquanto limpa o chão. Não é ingenuidade, é escolha. Uma escolha diária de não deixar a amargura tomar conta. A história de Cinderela começa antes mesmo da gente perceber o quanto ela perdeu. Em poucos minutos, o filme deixa claro que aquela garota já teve uma vida feliz. Ela teve pai, teve mãe, teve carinho, teve um lar de verdade. Mas isso fica no passado, quase como uma lembrança distante que dói mais quanto menos é mostrada. Quando o pai se casa novamente, ainda existe uma esperança de recomeço. Só que essa esperança morre junto com ele. A partir daí, Cinderela deixa de ser alguém dentro da própria casa. Lady Tremaine assume o controle absoluto, não apenas da mansão, mas da vida da enteada. E o mais cruel é que isso não acontece de uma vez. É um processo lento, calculado, silencioso. Primeiro vêm as pequenas imposições, depois as responsabilidades extras, até que Cinderela acorda um dia e percebe que virou empregada, sem salário, sem descanso, sem escolha. Ela acorda antes do sol nascer, acende o fogo, limpa, cozinha, sobe e desce escadas o dia inteiro, e nada disso é reconhecido. Pelo contrário, qualquer erro vira motivo de punição, qualquer pausa é vista como preguiça, e mesmo quando ela faz tudo certo, ainda assim é tratada como inferior. Lady Tremaine é uma das vilãs mais realistas da Disney justamente por isso. Ela não precisa gritar, ela não precisa levantar a mão. Ela controla através do olhar,
do tom de voz, da manipulação emocional. Ela coloca Cinderela em dúvida o tempo todo, fazendo com que a própria vítima comece a acreditar que merece aquele tratamento. Esse tipo de vilania é silenciosa, mas devastadora. As irmãs Anastácia e Drizella seguem o mesmo caminho, mas de forma mais explícita. Elas zombam, humilham, usam Cinderela como escada para se sentirem superiores. Mas, no fundo, elas também são prisioneiras da criação que receberam. São adultas mimadas, vazias, dependentes da aprovação da mãe. Enquanto Cinderela cresce em caráter, elas permanecem estagnadas. É nesse ambiente pesado que surgem os ratinhos. Jack, Gus e os outros não estão ali apenas para divertir. Eles representam o pouco de afeto que ainda existe naquele lugar. Cinderela cuida deles como ninguém cuidou dela. Ela protege, alimenta, ensina, e isso diz muito sobre quem ela é. Mesmo esmagada, ela não perde a capacidade de amar. O quarto no alto da torre simboliza perfeitamente sua posição no mundo. Isolada, longe de todos, num espaço pequeno e frio. Ainda assim, é ali que Cinderela encontra refúgio. Ela canta, sonha acordada, conversa com os animais, não porque ignora a realidade, mas porque sabe que se parar de sonhar, algo dentro dela morre. Quando o convite para o baile real chega, a casa inteira se movimenta. Pela primeira vez surge uma possibilidade real de mudança. Não um plano grandioso, não um futuro garantido, apenas uma noite fora daquela prisão. E o mais cruel é que Lady Tremaine permite que Cinderela sonhe. Ela diz que se terminar todas as tarefas, talvez possa ir. Esse talvez é a armadilha perfeita. Cinderela se esforça além do limite, acreditando que dessa vez algo pode ser diferente, e por um breve momento parece que vai ser. O vestido simples que ela prepara representa autonomia, esperança, identidade. É dela, não veio da magia, veio do esforço. Mas a inveja fala mais alto. Os irmãos destroem o vestido sem pensar duas vezes, e Lady Tremaine observa, não impede, porque o objetivo nunca foi deixar Cinderela ir. O objetivo era lembrá-la do lugar que lhe foi imposto. Quando o vestido é rasgado, não é só o tecido que se rompe, é o último fio de esperança que ela tinha por conta própria. O choro no jardim é silencioso, contido, quase envergonhado, e isso torna a cena ainda mais forte. Cinderela não grita, ela apenas desaba, e é exatamente nesse ponto mais baixo que a história está pronta para mudar. Depois da humilhação no jardim, Cinderela acredita que tudo acabou. O vestido rasgado no chão representa mais do que um sonho destruído. É a confirmação de que, naquele mundo, ela não tem direito a desejar nada para si. Ela chora em silêncio, longe da casa, como se tivesse vergonha da própria esperança. Nesse momento, Cinderela não está só triste, ela está cansada. Cansada de tentar, de acreditar, de ser sempre colocada no lugar mais baixo. É justamente nesse ponto de fragilidade que surge a Fada Madrinha. Diferente de outras figuras mágicas, ela não aparece impondo soluções, mas acolhendo. Antes de qualquer feitiço, ela escuta. Ela entende a dor de Cinderela. A magia aqui nasce do cuidado, não do espetáculo. A frase, tenha coragem e seja gentil, ecoa como um lembrete de tudo que Cinderela vem sendo desde o início. A transformação é um dos momentos mais icônicos da história do cinema. Objetos simples ganham vida, animais se transformam e o vestido surge como um reflexo externo da dignidade que Cinderela sempre teve, mas que nunca foi reconhecida. Não é apenas sobre ficar bonita, é sobre, pela primeira vez, ser vista. A regra da meia-noite não é um detalhe qualquer. Ela estabelece limites. A magia não pode durar para sempre, porque a mudança verdadeira precisa vir da própria Cinderela. A Fada Madrinha oferece a chance, mas quem vive o momento é ela. Com isso, o filme deixa claro que a felicidade não é algo dado, é algo conquistado quando se está pronto para agarrar a oportunidade. No baile, o contraste é imediato. A mesma garota que era invisível dentro de casa se torna o centro das atenções no castelo. Mas o que realmente chama a atenção do príncipe não é o vestido nem a carruagem, é a maneira como Cinderela se comporta.
Ela não tenta impressionar. Ela conversa, ri, se move com naturalidade. Ela é ela mesma. O príncipe, que até então parecia distante e protocolar, encontra nela algo que nunca teve. Alguém que não o vê apenas como um título. A dança dos dois acontece quase fora do tempo. O mundo ao redor desaparece. É um momento de conexão genuína, não de obrigação social. E isso explica por que ele se apaixona tão rapidamente. Enquanto isso, o relógio corre. A tensão cresce de forma silenciosa. Cada badalada aproxima o fim do encanto. Quando a meia-noite chega, o pânico toma conta de Cinderela. A fuga apressada não é apenas medo de perder a magia, mas o medo de voltar para a realidade que a espera. A escadaria se transforma no palco do clímax. No meio da correria, um sapatinho de cristal fica para trás. Não é um erro, é um vestígio, uma prova de que aquela noite não foi um sonho. O sapatinho simboliza a identidade, algo único, impossível de ser forjado. Quando Cinderela desaparece, o príncipe fica apenas com aquele objeto frágil nas mãos. Mas, pela primeira vez, ele tem algo concreto para desafiar o destino imposto. A noite termina, mas a história está longe de acabar. Porque agora, o sonho deixou uma marca real no mundo. Depois da noite no baile, o reino inteiro acorda com a mesma pergunta: quem é a dona do sapatinho de cristal? O príncipe, decidido a reencontrar a jovem que mudou completamente aquela noite, ordena que todas as moças do reino experimentem o sapato. Não importa o nome, a origem ou a posição social. O que importa é encontrar quem realmente pertence àquele sapatinho. Enquanto isso, Cinderela volta para casa e retoma sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas algo nela mudou. Mesmo usando novamente roupas simples e vivendo sob as ordens da madrasta, agora ela carrega a certeza de que aquela noite foi real. Ela não sonhou, ela viveu. E isso faz toda a diferença. Lady Tremaine logo percebe que Cinderela pode estar ligada ao mistério. Atenta e calculista, a madrasta faz de tudo para impedir que ela sequer chegue perto do sapatinho. Tranca Cinderela no quarto, confiante de que assim o segredo será enterrado para sempre. Quando o mensageiro real chega à casa, Anastácia e Drizella tentam, sem sucesso, calçar o sapato. O clima de tensão cresce, porque a esperança parece estar acabando. É nesse momento que Cinderela surge, graças à ajuda dos ratinhos e dos pássaros. Pela primeira vez, ela se coloca diante de todos e pede para experimentar o sapatinho. Lady Tremaine tenta impedir o desfecho quebrando o sapato de cristal, mas o plano falha. Cinderela revela o segundo par, guardado desde a noite do baile. O sapatinho se encaixa perfeitamente, provando que ela é a jovem procurada. Cinderela deixa a casa onde foi humilhada, rompe o ciclo de abuso e finalmente assume o lugar que sempre foi seu. Não porque foi escolhida por um príncipe, mas porque nunca deixou de ser quem era, mesmo quando tudo tentava destruí-la. E assim, a garota das cinzas deixa de viver à sombra dos outros e passa, enfim, a viver à luz do próprio destino. Antes de ser um conto de fadas, Cinderela é uma história sobre resistência silenciosa. Sobre continuar sendo gentil mesmo quando o mundo parece decidido a te quebrar. Lançado em 1950, o filme da Disney surgiu num momento delicado do estúdio, que enfrentava dificuldades financeiras depois da Segunda Guerra Mundial. E talvez por isso essa história tenha tocado tão fundo, porque fala sobre esperança, quando tudo parece perdido. Cinderela não começa em castelos brilhantes nem com música triunfal. Começa com perda. A perda dos pais, da proteção, da infância segura. A gente conhece uma garota que já teve amor, cuidado e conforto, e que viu tudo isso ser arrancado dela pouco a pouco. O que sobra não é revolta, nem ódio. É uma jovem que aprende a sobreviver num ambiente onde ninguém a defende. Ela vive numa casa que deveria ser lar, mas se transforma em prisão. A madrasta, Lady Tremaine, não é uma vilã explosiva. Ela é fria, calculista, manipuladora, não grita, não perde o controle e talvez por isso seja tão assustadora. Ela usa o poder do silêncio,
da humilhação diária, do cansaço emocional. Cinderela vira empregada dentro da própria casa. Acorda antes de todos, dorme depois de todos e vive sendo lembrada de que não vale nada. Mesmo assim, algo nela não se apaga. E esse é o ponto central do filme. Cinderela não é forte porque enfrenta, mas porque resiste. Ela encontra pequenas luzes no meio da escuridão. Os animais, os sonhos, as músicas que ela canta enquanto limpa o chão. Não é ingenuidade, é escolha. Uma escolha diária de não deixar a amargura tomar conta. A história de Cinderela começa antes mesmo da gente perceber o quanto ela perdeu. Em poucos minutos, o filme deixa claro que aquela garota já teve uma vida feliz. Ela teve pai, teve mãe, teve carinho, teve um lar de verdade. Mas isso fica no passado, quase como uma lembrança distante que dói mais quanto menos é mostrada. Quando o pai se casa novamente, ainda existe uma esperança de recomeço. Só que essa esperança morre junto com ele. A partir daí, Cinderela deixa de ser alguém dentro da própria casa. Lady Tremaine assume o controle absoluto, não apenas da mansão, mas da vida da enteada. E o mais cruel é que isso não acontece de uma vez. É um processo lento, calculado, silencioso. Primeiro vêm as pequenas imposições, depois as responsabilidades extras, até que Cinderela acorda um dia e percebe que virou empregada, sem salário, sem descanso, sem escolha. Ela acorda antes do sol nascer, acende o fogo, limpa, cozinha, sobe e desce escadas o dia inteiro, e nada disso é reconhecido. Pelo contrário, qualquer erro vira motivo de punição, qualquer pausa é vista como preguiça, e mesmo quando ela faz tudo certo, ainda assim é tratada como inferior. Lady Tremaine é uma das vilãs mais realistas da Disney justamente por isso. Ela não precisa gritar, ela não precisa levantar a mão. Ela controla através do olhar, do tom de voz, da manipulação emocional. Ela coloca Cinderela em dúvida o tempo todo, fazendo com que a própria vítima comece a acreditar que merece aquele tratamento. Esse tipo de vilania é silenciosa, mas devastadora. As irmãs Anastácia e Drizella seguem o mesmo caminho, mas de forma mais explícita. Elas zombam, humilham, usam Cinderela como escada para se sentirem superiores. Mas, no fundo, elas também são prisioneiras da criação que receberam. São adultas mimadas, vazias, dependentes da aprovação da mãe. Enquanto Cinderela cresce em caráter, elas permanecem estagnadas. É nesse ambiente pesado que surgem os ratinhos. Jack, Gus e os outros não estão ali apenas para divertir. Eles representam o pouco de afeto que ainda existe naquele lugar. Cinderela cuida deles como ninguém cuidou dela. Ela protege, alimenta, ensina, e isso diz muito sobre quem ela é. Mesmo esmagada, ela não perde a capacidade de amar. O quarto no alto da torre simboliza perfeitamente sua posição no mundo. Isolada, longe de todos, num espaço pequeno e frio. Ainda assim, é ali que Cinderela encontra refúgio. Ela canta, sonha acordada, conversa com os animais, não porque ignora a realidade, mas porque sabe que se parar de sonhar, algo dentro dela morre. Quando o convite para o baile real chega, a casa inteira se movimenta. Pela primeira vez surge uma possibilidade real de mudança. Não um plano grandioso, não um futuro garantido, apenas uma noite fora daquela prisão. E o mais cruel é que Lady Tremaine permite que Cinderela sonhe. Ela diz que se terminar todas as tarefas, talvez possa ir. Esse talvez é a armadilha perfeita. Cinderela se esforça além do limite, acreditando que dessa vez algo pode ser diferente, e por um breve momento parece que vai ser. O vestido simples que ela prepara representa autonomia, esperança, identidade. É dela, não veio da magia, veio do esforço. Mas a inveja fala mais alto. Os irmãos destroem o vestido sem pensar duas vezes, e Lady Tremaine observa, não impede, porque o objetivo nunca foi deixar Cinderela ir. O objetivo era lembrá-la do lugar que lhe foi imposto. Quando o vestido é rasgado, não é só o tecido que se rompe, é o último fio de esperança que ela tinha por conta própria. O choro no jardim é silencioso, contido, quase envergonhado, e isso torna a cena ainda mais forte. Cinderela não grita, ela apenas desaba, e é exatamente nesse ponto mais baixo que a história está pronta para mudar.
Depois da humilhação no jardim, Cinderela acredita que tudo acabou. O vestido rasgado no chão representa mais do que um sonho destruído. É a confirmação de que, naquele mundo, ela não tem direito a desejar nada para si. Ela chora em silêncio, longe da casa, como se tivesse vergonha da própria esperança. Nesse momento, Cinderela não está só triste, ela está cansada. Cansada de tentar, de acreditar, de ser sempre colocada no lugar mais baixo. É justamente nesse ponto de fragilidade que surge a Fada Madrinha. Diferente de outras figuras mágicas, ela não aparece impondo soluções, mas acolhendo. Antes de qualquer feitiço, ela escuta. Ela entende a dor de Cinderela. A magia aqui nasce do cuidado, não do espetáculo. A frase "tenha coragem e seja gentil" ecoa como um lembrete de tudo que Cinderela vem sendo desde o início. A transformação é um dos momentos mais icônicos da história do cinema. Objetos simples ganham vida, animais se transformam e o vestido surge como um reflexo externo da dignidade que Cinderela sempre teve, mas que nunca foi reconhecida. Não é apenas sobre ficar bonita, é sobre, pela primeira vez, ser vista. A regra da meia-noite não é um detalhe qualquer. Ela estabelece limites. A magia não pode durar para sempre, porque a mudança verdadeira precisa vir da própria Cinderela. A Fada Madrinha oferece a chance, mas quem vive o momento é ela. Com isso, o filme deixa claro que a felicidade não é algo dado, é algo conquistado quando se está pronto para agarrar a oportunidade. No baile, o contraste é imediato. A mesma garota que era invisível dentro de casa se torna o centro das atenções no castelo. Mas o que realmente chama a atenção do príncipe não é o vestido nem a carruagem. É a maneira como Cinderela se comporta. Ela não tenta impressionar. Ela conversa, ri, se move com naturalidade. Ela é ela mesma. O príncipe, que até então parecia distante e protocolar, encontra nela algo que nunca teve. Alguém que não o vê apenas como um título. A dança dos dois acontece quase fora do tempo. O mundo ao redor desaparece. É um momento de conexão genuína, não de obrigação social. E isso explica por que ele se apaixona tão rapidamente. Enquanto isso, o relógio corre. A tensão cresce de forma silenciosa. Cada badalada aproxima o fim do encanto. Quando a meia-noite chega, o pânico toma conta de Cinderela. A fuga apressada não é apenas medo de perder a magia, mas o medo de voltar para a realidade que a espera. A escadaria se transforma no palco do clímax. No meio da correria, um sapatinho de cristal fica para trás. Não é um erro, é um vestígio, uma prova de que aquela noite não foi um sonho. O sapatinho simboliza a identidade, algo único, impossível de ser forjado. Quando Cinderela desaparece, o príncipe fica apenas com aquele objeto frágil nas mãos. Mas, pela primeira vez, ele tem algo concreto para desafiar o destino imposto. A noite termina, mas a história está longe de acabar. Porque agora, o sonho deixou uma marca real no mundo. Depois da noite no baile, o reino inteiro acorda com a mesma pergunta: quem é a dona do sapatinho de cristal? O príncipe, decidido a reencontrar a jovem que mudou completamente aquela noite, ordena que todas as moças do reino experimentem o sapato. Não importa o nome, a origem ou a posição social. O que importa é encontrar quem realmente pertence àquele sapatinho. Enquanto isso, Cinderela volta para casa e retoma sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas algo nela mudou. Mesmo usando novamente roupas simples e vivendo sob as ordens da madrasta, agora ela carrega a certeza de que aquela noite foi real. Ela não sonhou, ela viveu, e isso faz toda a diferença. Lady Tremaine logo percebe que Cinderela pode estar ligada ao mistério. Atenta e calculista, a madrasta faz de tudo para impedir que ela sequer chegue perto do sapatinho. Tranca Cinderela no quarto, confiante de que assim o segredo será enterrado para sempre. Quando o mensageiro real chega à casa, Anastácia e Drizella tentam, sem sucesso, calçar o sapato. O clima de tensão cresce, porque a esperança parece estar acabando. É nesse momento que Cinderela surge,
graças à ajuda dos ratinhos e dos pássaros. Pela primeira vez, ela se coloca diante de todos e pede para experimentar o sapatinho. Lady Tremaine tenta impedir o desfecho quebrando o sapato de cristal, mas o plano falha. Cinderela revela o segundo par, guardado desde a noite do baile. O sapatinho se encaixa perfeitamente, provando que ela é a jovem procurada. Cinderela deixa a casa onde foi humilhada, rompe o ciclo de abuso e finalmente assume o lugar que sempre foi seu. Não porque foi escolhida por um príncipe, mas porque nunca deixou de ser quem era, mesmo quando tudo tentava destruí-la. E assim, a garota das cinzas deixa de viver à sombra dos outros e passa, enfim, a viver à luz do próprio destino. Antes de ser um conto de fadas, Cinderela é uma história sobre resistência silenciosa. Sobre continuar sendo gentil mesmo quando o mundo parece decidido a te quebrar. Lançado em 1950, o filme da Disney surgiu num momento delicado do estúdio, que enfrentava dificuldades financeiras depois da Segunda Guerra Mundial. E talvez por isso essa história tenha tocado tão fundo, porque fala sobre esperança, quando tudo parece perdido. Cinderela não começa em castelos brilhantes nem com música triunfal. Começa com perda. A perda dos pais, da proteção, da infância segura. A gente conhece uma garota que já teve amor, cuidado e conforto, e que viu tudo isso ser arrancado dela pouco a pouco. O que sobra não é revolta, nem ódio. É uma jovem que aprende a sobreviver num ambiente onde ninguém a defende. Ela vive numa casa que deveria ser lar, mas se transforma em prisão. A madrasta, Lady Tremaine, não é uma vilã explosiva. Ela é fria, calculista, manipuladora, não grita, não perde o controle e talvez por isso seja tão assustadora. Ela usa o poder do silêncio, da humilhação diária, do cansaço emocional. Cinderela vira empregada dentro da própria casa. Acorda antes de todos, dorme depois de todos e vive sendo lembrada de que não vale nada. Mesmo assim, algo nela não se apaga. E esse é o ponto central do filme. Cinderela não é forte porque enfrenta, mas porque resiste. Ela encontra pequenas luzes no meio da escuridão. Os animais, os sonhos, as músicas que ela canta enquanto limpa o chão. Não é ingenuidade, é escolha. Uma escolha diária de não deixar a amargura tomar conta. A história de Cinderela começa antes mesmo da gente perceber o quanto ela perdeu. Em poucos minutos, o filme deixa claro que aquela garota já teve uma vida feliz. Ela teve pai, teve mãe, teve carinho, teve um lar de verdade. Mas isso fica no passado, quase como uma lembrança distante que dói mais quanto menos é mostrada. Quando o pai se casa novamente, ainda existe uma esperança de recomeço. Só que essa esperança morre junto com ele. A partir daí, Cinderela deixa de ser alguém dentro da própria casa. Lady Tremaine assume o controle absoluto, não apenas da mansão, mas da vida da enteada. E o mais cruel é que isso não acontece de uma vez. É um processo lento, calculado, silencioso. Primeiro vêm as pequenas imposições, depois as responsabilidades extras, até que Cinderela acorda um dia e percebe que virou empregada, sem salário, sem descanso, sem escolha. Ela acorda antes do sol nascer, acende o fogo, limpa, cozinha, sobe e desce escadas o dia inteiro, e nada disso é reconhecido. Pelo contrário, qualquer erro vira motivo de punição, qualquer pausa é vista como preguiça, e mesmo quando ela faz tudo certo, ainda assim é tratada como inferior. Lady Tremaine é uma das vilãs mais realistas da Disney justamente por isso. Ela não precisa gritar, ela não precisa levantar a mão. Ela controla através do olhar, do tom de voz, da manipulação emocional. Ela coloca Cinderela em dúvida o tempo todo, fazendo com que a própria vítima comece a acreditar que merece aquele tratamento. Esse tipo de vilania é silenciosa, mas devastadora. As irmãs Anastácia e Drizella seguem o mesmo caminho, mas de forma mais explícita. Elas zombam, humilham, usam Cinderela como escada para se sentirem superiores. Mas, no fundo, elas também são prisioneiras da criação que receberam. São adultas mimadas, vazias, dependentes da aprovação da mãe. Enquanto Cinderela cresce em caráter, elas permanecem estagnadas. É nesse ambiente pesado que surgem os ratinhos.
Jack, Gus e os outros não estão ali apenas para divertir. Eles representam o pouco de afeto que ainda existe naquele lugar. Cinderela cuida deles como ninguém cuidou dela. Ela protege, alimenta, ensina, e isso diz muito sobre quem ela é. Mesmo esmagada, ela não perde a capacidade de amar. O quarto no alto da torre simboliza perfeitamente sua posição no mundo. Isolada, longe de todos, num espaço pequeno e frio. Ainda assim, é ali que Cinderela encontra refúgio. Ela canta, sonha acordada, conversa com os animais, não porque ignora a realidade, mas porque sabe que, se parar de sonhar, algo dentro dela morre. Quando o convite para o baile real chega, a casa inteira se movimenta. Pela primeira vez, surge uma possibilidade real de mudança. Não um plano grandioso, não um futuro garantido, apenas uma noite fora daquela prisão. E o mais cruel é que Lady Tremaine permite que Cinderela sonhe. Ela diz que, se terminar todas as tarefas, talvez possa ir. Esse talvez é a armadilha perfeita. Cinderela se esforça além do limite, acreditando que dessa vez algo pode ser diferente, e por um breve momento parece que vai ser. O vestido simples que ela prepara representa autonomia, esperança, identidade. É dela, não veio da magia, veio do esforço. Mas a inveja fala mais alto. Os irmãos destroem o vestido sem pensar duas vezes, e Lady Tremaine observa, não impede, porque o objetivo nunca foi deixar Cinderela ir. O objetivo era lembrá-la do lugar que lhe foi imposto. Quando o vestido é rasgado, não é só o tecido que se rompe, é o último fio de esperança que ela tinha por conta própria. O choro no jardim é silencioso, contido, quase envergonhado, e isso torna a cena ainda mais forte. Cinderela não grita, ela apenas desaba. E é exatamente nesse ponto mais baixo que a história está pronta para mudar. Depois da humilhação no jardim, Cinderela acredita que tudo acabou. O vestido rasgado no chão representa mais do que um sonho destruído. É a confirmação de que, naquele mundo, ela não tem direito a desejar nada para si. Ela chora em silêncio, longe da casa, como se tivesse vergonha da própria esperança. Nesse momento, Cinderela não está só triste, ela está cansada. Cansada de tentar, de acreditar, de ser sempre colocada no lugar mais baixo. É justamente nesse ponto de fragilidade que surge a Fada Madrinha. Diferente de outras figuras mágicas, ela não aparece impondo soluções, mas acolhendo. Antes de qualquer feitiço, ela escuta. Ela entende a dor de Cinderela. A magia aqui nasce do cuidado, não do espetáculo. A frase, tenha coragem e seja gentil, ecoa como um lembrete de tudo que Cinderela vem sendo desde o início. A transformação é um dos momentos mais icônicos da história do cinema. Objetos simples ganham vida, animais se transformam e o vestido surge como um reflexo externo da dignidade que Cinderela sempre teve, mas que nunca foi reconhecida. Não é apenas sobre ficar bonita, é sobre, pela primeira vez, ser vista. A regra da meia-noite não é um detalhe qualquer. Ela estabelece limites. A magia não pode durar para sempre, porque a mudança verdadeira precisa vir da própria Cinderela. A Fada Madrinha oferece a chance, mas quem vive o momento é ela. Com isso, o filme deixa claro que a felicidade não é algo dado, é algo conquistado quando se está pronto para agarrar a oportunidade. No baile, o contraste é imediato. A mesma garota que era invisível dentro de casa se torna o centro das atenções no castelo. Mas o que realmente chama a atenção do príncipe não é o vestido nem a carruagem, é a maneira como Cinderela se comporta. Ela não tenta impressionar, ela conversa, ri, se move com naturalidade, ela é ela mesma. O príncipe, que até então parecia distante e protocolar, encontra nela algo que nunca teve, alguém que não o vê apenas como um título. A dança dos dois acontece quase fora do tempo. O mundo ao redor desaparece. É um momento de conexão genuína, não de obrigação social. E isso explica por que ele se apaixona tão rapidamente. Enquanto isso, o relógio corre. A tensão cresce de forma silenciosa. Cada badalada aproxima o fim do encanto. Quando a meia-noite chega, o pânico toma conta de Cinderela.
A fuga apressada não é apenas medo de perder a magia, mas o medo de voltar para a realidade que a espera. A escadaria se transforma no palco do clímax. No meio da correria, um sapatinho de cristal fica para trás. Não é um erro, é um vestígio, uma prova de que aquela noite não foi um sonho. O sapatinho simboliza a identidade, algo único, impossível de ser forjado. Quando Cinderela desaparece, o príncipe fica apenas com aquele objeto frágil nas mãos. Mas, pela primeira vez, ele tem algo concreto para desafiar o destino imposto. A noite termina, mas a história está longe de acabar. Porque agora, o sonho deixou uma marca real no mundo. Depois da noite no baile, o reino inteiro acorda com a mesma pergunta: quem é a dona do sapatinho de cristal? O príncipe, decidido a reencontrar a jovem que mudou completamente aquela noite, ordena que todas as moças do reino experimentem o sapato. Não importa o nome, a origem ou a posição social. O que importa é encontrar quem realmente pertence àquele sapatinho. Enquanto isso, Cinderela volta para casa e retoma sua rotina como se nada tivesse acontecido. Mas algo nela mudou. Mesmo usando novamente roupas simples e vivendo sob as ordens da madrasta, agora ela carrega a certeza de que aquela noite foi real. Ela não sonhou, ela viveu. E isso faz toda a diferença. Lady Tremaine logo percebe que Cinderela pode estar ligada ao mistério. Atenta e calculista, a madrasta faz de tudo para impedir que ela sequer chegue perto do sapatinho. Tranca Cinderela no quarto, confiante de que assim o segredo será enterrado para sempre. Quando o mensageiro real chega à casa, Anastácia e Drizella tentam, sem sucesso, calçar o sapato. O clima de tensão cresce, porque a esperança parece estar acabando. É nesse momento que Cinderela surge, graças à ajuda dos ratinhos e dos pássaros. Pela primeira vez, ela se coloca diante de todos e pede para experimentar o sapatinho. Lady Tremaine tenta impedir o desfecho quebrando o sapato de cristal, mas o plano falha. Cinderela revela o segundo par, guardado desde a noite do baile. O sapatinho se encaixa perfeitamente, provando que ela é a jovem procurada. Cinderela deixa a casa onde foi humilhada, rompe o ciclo de abuso e finalmente assume o lugar que sempre foi seu. Não porque foi escolhida por um príncipe, mas porque nunca deixou de ser quem era, mesmo quando tudo tentava destruí-la. E assim, a garota das cinzas deixa de viver à sombra dos outros e passa, enfim, a viver à luz do próprio destino. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.